Paulo Freire não é patrono da educação brasileira. Ele é patrono da nossa academia de pedagogia. Aí sim, há uma influência muito grande. E eu sustento isso há bastante tempo, já desde a época que eu passei, né, pela faculdade. A nossa academia de pedagogia ela é muito moderna, é vanguarda até hoje. Ela é muito potente, né? As nossas produções, a ciência, né, da pedagogia no Brasil ela é muito avançada. O problema é que a educação no Brasil não é pensada por quem está nessa vanguarda e principalmente a educação pública no Brasil não tem nada a ver com o que é produzido por essa vanguarda. Então há um abismo gigantesco entre a vanguarda da pedagogia acadêmica no Brasil e aquilo que de fato é executado no Brasil, né? E até porque se aquilo que a nossa pedagogia na academia fosse executado no Brasil, o Brasil seria uma potência, né, em termos de educação, e não só de educação, como desenvolvimento e uma série de outras coisas, política, enfim. Por quê? Porque a nossa pedagogia ela é tão potente no sentido de ser uma pedagogia, inclusive, classista, né? Materialista, classista. É muito potente a pedagogia de Paulo Freire, né? Por isso que ele é um dos pedagogos mais estudados do mundo, né? E a questão é que é uma pedagogia que não pode ser aplicada, porque ela é extremamente revolucionária. Compreende? Ela é revolucionária. Então é lógico que você não vai aplicar uma pedagogia revolucionária. Isso acaba ficando ali circunscrito a pequenos círculos acadêmicos, onde fica um lambendo o outro, um referenciando o outro e produzindo coisas muito interessantes, muito sofisticadas, mas que sequer chegam perto de ser aplicadas enquanto políticas públicas. Cara, Paulo Freire é genial, cara. É genial. Né? Só tá longe, muito longe das escolas brasileiras. Muito longe. Né? Na academia você vai encontrar, na academia de pedagogia, nas licenciaturas. Eu fiz licenciatura, né? Eu sou licenciado em História. E a licenciatura é influenciada por Paulo Freire. A questão é que, quando a gente vai para a sala de aula, a gente percebe que não é nenhuma questão do professor. Eu quero aplicar Paulo Freire, eu entendi, eu li, eu estudei, eu acho massa, vou botar em prática. Você vai trabalhar, você não consegue. Há uma estrutura na educação brasileira que impede que a gente aplique o método do Paulo Freire. Em praticamente todas as regiões, eu diria que há. Com maior ou menor intensidade desses empecilhos. É impossível. A primeira impossibilidade é a proletarização do trabalho do professor. Enquanto as pessoas não compreenderem que para você tirar o máximo dos alunos, né, você precisa de tempo para trabalhar com cada turma. Então vejam, para cada 20 horas aula que um professor tivesse que dar de sala de aula, né, de atividades presenciais, de dinâmicas com os seus alunos, seria necessário pelo menos, tá, outras 60 horas de planejamento, de tempo para burocracia, de tempo para estudo, de tempo para que o professor pudesse estar inserido na realidade que ele vai trabalhar, para compreender essa realidade desse aluno, que é parte fundamental do método. Então vejam, isso demandaria um número muito maior de professores, isso demandaria uma remuneração muito maior para os professores. E vejam, eu não estou nem falando das questões relacionadas à infraestrutura, que também são determinantes, mas nisso a nossa educação vem melhorando bastante. Tá? Por quê? Porque isso é interesse do capital. Eu mesmo dou aula escola pública de periferia, onde todas as salas de aula, todas, 100% delas, têm ar-condicionado, tem uma lousa eletrônica gigante, que eu escrevo com o dedo ali, como se fosse a tela de um celular gigante, conectado na internet. Todos os alunos têm um Chromebook, internet à vontade, quer dizer, isso tem. Por quê? Primeiro porque vem dinheiro para as prefeituras, e eles preferem investir tudo nesse tipo de coisa e não em salário dos professores. Se você começar a pagar bem os professores, logo você está gerando um motim na sua cidade, então você mantém a classe dos professores proletarizada. E a coisa que acontece, gente, é assim, quanto maior a compra, maior a possibilidade de desviar dinheiro público.
Né? Quanto maior a licitação, melhor. Se eu vou fazer compras milionárias, mais fácil de eu conseguir desviar algum. Então vem dinheiro federal, né? Mesmo para municípios pobres, a educação dos municípios sempre tem dinheiro. E aí os prefeitos, via de regra, preferem comprar essas coisas, entendeu? Não interessa muito bem se os professores sabem mexer, se os professores são bons, se tem tempo de planejamento, se os professores não são tratados de maneira absolutamente proletarizada. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. Vamos botar uma estrutura legal para a galera trabalhar, porque isso vende, as empresas produzem, o capitalismo fica sorridente, feliz porque está realizando capital e ainda abre algumas possibilidades de alguns políticos eventualmente meterem a mão nesses esquemas aí. Né? Tudo isso para não pagar bem os professores. Eu preferiria ter uma lousa simples e um canetão, numa sala de aula onde os alunos pudessem ter pelo menos o conforto de se sentar bem, não estar passando calor, coisa assim, mas que os professores fossem bem remunerados e principalmente tivesse tempo de planejamento. Porque o que acontece na prática na educação brasileira? O professor ganha muito mal por hora aula. E aí o professor ele acaba lotando, né, todo o seu tempo disponível para o trabalho, muitas vezes manhã, tarde e noite, sobrando um tempinho só para dormir, né, com horas aula, sala de aula. Ou seja, o tempo de planejamento é zero, o tempo de estudo é zero e o tempo de entender o público que ele vai trabalhar, isso então chega a ser uma piada, porque isso eles acham que é desnecessário, então eles te trocam de um lado para o outro, porque isso não tem nada a ver com a educação, na visão de quem administra a coisa toda. E aí é lógico, a educação que é possível é a educação que o Paulo Freire criticou, que é aquela educação bancária, né, positivista, que apenas observa se o aluno está conseguindo reproduzir, enfim, que é uma educação que mata o pensamento crítico. Essa é a educação que nós, professores no Brasil, somos obrigados a fazer. Porque se a gente quiser sobreviver, a gente tem que trabalhar 3, 4... Eu já cheguei a ter 5 escolas ao mesmo tempo, gente, antes de entrar para essa dinâmica do YouTube. Eu trabalhava de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Então eu dava 5 períodos de aula pela manhã, 5 períodos de aula à tarde, 5 períodos de aula à noite, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta eu só tinha tempo para dormir, e sábado e domingo eu estava podre, acabado, tendo que apenas descansar para que o corpo tivesse força para começar de novo a semana. Onde é que você corrige com atenção o que os seus alunos estão fazendo? Onde é que você prepara? Onde é que você lê? Onde é que você entende? Não tem, isso é desnecessário. Ah, mas tem uma lousa bonita na tela lá que eu posso mexer com o meu dedo. Ah, não, e aí as secretarias de educação fazem o quê? 2 vezes por ano tem formação. Formação dos professores. Obrigam todos os professores a fazer a formação que eles te enfiam goela abaixo, ou de uma cesta de formações que eles te enfiam goela abaixo, você tem que escolher uma. Normalmente uma coisa absolutamente inútil, desconectada da realidade dos alunos, da cidade, simplesmente para eles poderem enviar num relatório dizendo que no município deles os professores têm formação continuada. É assim, gente. E aí quem é o secretário de educação? Geralmente é uma pessoa que nunca teve na sala de aula, ou teve muito pouco, mas se envolveu com política, é parente de alguém, não sei o quê. Essa é a realidade, gente. E isso não é uma realidade só dos municípios, isso é assim nas secretarias estaduais de educação, isso é assim no Ministério da Educação. Isso é assim, entendeu? A Camilo Santana é o cara da esquerda para ser o ministro da Educação. Qual a prerrogativa? Ter sido prefeito, governador, sei lá, eu mesmo o quê. Entende? É isso. E aí depois a galera fica falando que o problema são os professores, doutrinadores, é o Paulo Freire, aquela coisa toda, né?